A gente precisa estar somando pontos, a gente precisa estar pensando em relação à tabela e somatória de pontos, né? Hoje nós, pelo jogo que fizemos, pelo volume de jogo que tivemos, poderíamos ter saído com 3 pontos, né? Com todo respeito à equipe adversária que vem fazendo uma grande campanha, que vem alcançando grandes resultados. A gente conseguiu fazer um jogo bem equilibrado dentro das estratégias que nós tínhamos para essa partida. Acredito que a gente vai gradativamente colocar os conceitos que a gente precisa para fazer um jogo cada vez mais equilibrado e alcançar os objetivos. Tem que ser rápido, né? São 2 jogos, é muito em cima um do outro, mas a gente precisa somar pontos e tentar estar o melhor possível na nossa tabela de classificação aí. Uma das substituições o pessoal não entendeu muito bem ali a saída do Jaci, e aí você colocou o Botelho, um lateral, no lugar de um zagueiro. Qual foi sua intenção com essa substituição? Era um jogo que nós precisávamos dos 3 pontos, né? A ideia não foi pensar em posição, peça por peça, foi pensar em função. Eu precisava ter um atleta canhoto de bom passe, de boa velocidade, porque nós íamos pegar uma equipe que tem como característica as transições. E eu precisava ter os flancos dos 2 lados muito rápidos. Então foi a maneira que eu tive de ter cobertura do Igor, que estava como lateral para não sofrer transições defensivas, com um jogador mais rápido. Conseguiu suprir o que nós pedimos, conseguiu ser extremamente comprometido com o que foi pedido e a gente acabou não sofrendo tanto defensivamente. E a ideia era justamente a gente conseguir, dentro do encaixe de saída de 3, ter uma qualidade, né, com um lateral de origem, que é o Igor por um lado, e um zagueiro do lado, que seria o Botelho, que é um lateral de origem, então uma função que ele conseguiria fazer com naturalidade. Professor, eu estava aqui pertinho ali da arbitragem também, muita reclamação, tanto por parte do Rio Branco quanto por parte do Azures. Você acredita aí que a arbitragem hoje acabou interferindo no resultado? Eu acredito que não interferiu em resultado, né? Alguns lances polêmicos, assim, sair no calor do jogo para a gente poder falar em relação a isso é muito superficial. A gente viu que, assim, em alguns momentos atrasar o jogo, em alguns momentos ser passivo em relação ao adversário, todo momento parando o jogo, são detalhezinhos que vai ao longo do final do jogo fazendo uma diferença e trazendo esse descontentamento dos 2 lados. Mas não acredito que isso tenha tido um peso em relação a resultado. A gente precisa produzir mais, a gente precisa, principalmente ofensivamente, ter mais situações, criar mais situações de último terço, de arremate a gol, e é nisso que a gente vai ter que trabalhar. A gente viu uma evolução, uma equipe um pouquinho mais compactada, uma equipe um pouquinho mais aguerrida, uma equipe que conseguiu neutralizar as transições, que era um problema que nós vínhamos tendo, e justamente contra uma equipe que tem as transições como ponto forte, né? Então, a gente conseguiu, dentro da ideia e da estratégia para esse jogo, ter um desempenho ok, né? Eu acredito que até em relação à partida nós poderíamos ter tido um sucesso maior em relação à pontuação. Antes de eu te liberar, Miguel e Caio, alguma pergunta aí de cima?